cara professora Maria de Sousa, caros colegas da mesa, minhas senhoras e meus senhores, quero antes de mais saudar todos os presentes e muito em particular a professora Maria de Sousa e dizer-lhe que participo nesta cerimónia com imenso gosto. Como anfitrião, cabe-me dar as boas-vindas a todos os presentes nesta cerimónia. Temos muito gosto em o receber no Salão Nobre da Universidade do Porto, local que me parece apropriado para celebrar a carreira universitária de uma académica tão notável como a professora Maria de Sousa. Aproveito também para enaltecer o trabalho das entidades envolvidas nesta homenagem. Como é sabido, o programa de jubilação inclui um simpósio que terá lugar em Cascais, em torno do trabalho da investigadora que foi a professora Maria de Sousa. Simpósio esse que reúne reputados especialistas em imunologia, tanto nacionais como internacionais. O simpósio visa valorizar o trabalho científico da professora Maria de Sousa, mas não numa perspectiva meramente laudatória. Pelo contrário, a longa atividade de investigação da homenageada serve de ponto de partida para a análise e o debate de questões importantes na área de imunologia. E isso é extremamente positivo, pois assim a homenagem funciona também como uma alavanca para a expansão do conhecimento, para a partilha da experiência entre investigadores e para a divulgação internacional da produção científica portuguesa. Aponta, pois, para o futuro, como a professora Maria de Sousa gosta de dizer e fazer. Minhas senhoras e meus senhores, tenho refletido sobre o que quer dizer o termo jubilação. E dessa reflexão encontrei na Enciclopédia Verbo-Luso Brasileira a seguinte frase: jubilação é o indulto pelo qual a Santa Sé concede aos capitulares prebendados, depois de 40 anos de serviço contínuo e louvável no coro, a faculdade de conservar todos os direitos sem obrigação de assistir ao coro. A jubilação tem como causa o serviço contínuo e louvável pelo período de 40 anos numa ou diversas igrejas da mesma cidade ou diocese. E considera-se louvável o serviço quando o capitular não tiver ausências ilegítimas e houver cumprido com exatidão o seu ofício. Este conceito da esfera canónica foi transferido para a da sociedade civil, onde jubilação, segundo o dicionário da língua portuguesa, Porto Editora, significa aposentação honrosa de serviço oficial. Portanto, ao termos jubilação de um servidor público, como é o caso, neste caso um professor universitário, poderá estar associado um caráter festivo, de distinção do jubilado, de reconhecimento da administração pública pelos serviços prestados. Poderá, por conseguinte, não ser um ato de despedida ou de extrema unção profissional. Tanto assim é que o jubilado pode manter todos os direitos profissionais que possuía, exceto o de lecionar regularmente. A jubilação que aqui estamos a comemorar é uma das que se ajusta perfeitamente a este conceito de homenagem e reconhecimento. Hoje é um dia de festa para a Universidade do Porto, para o Instituto de Ciência Biomédica de Abel Salazar e para a professora Maria de Sousa. Para a Universidade do Porto e para a sua faculdade ICBAS, por estarem a prestar um ato de justiça ao reconhecer publicamente os méritos do trabalho desenvolvido pela professora Maria de Sousa, ao longo de todos estes anos que tem permanecido nesta faculdade e nesta universidade. Para a professora Maria de Sousa, pela honraria de que está a ser alvo e porque a partir deste momento pode continuar a trabalhar e a contribuir de forma útil para a faculdade em clima de muito maior liberdade e sem obrigações. Hoje é, pois, um dia que marca a passagem de uma vida profissional pautada por obrigações para outra marcada mais pelas devoções. Não significa um afastamento do seio daqueles com quem se vem convivendo e trabalhando ao longo de tantos anos, nem da casa que tem servido de aglutinante e de motivação para esse convívio e esse trabalho. Tudo isto continua disponível, mas agora à discrição da jubilada. Este é para nós o verdadeiro significado desta jubilação, pois só esse é compatível com uma administração pública que sabe reconhecer aqueles que contribuíram para o seu prestígio e que sabe aproveitar as potencialidades de todos os que em cada momento mais podem contribuir para o seu desenvolvimento e progresso. A professora Maria de Sousa figurará para sempre como uma daquelas personagens que deixam marca perene no ICBAS e na Universidade do Porto, alinhando, por certo, ao lado das insígnias figuras que constituem a galeria de honra desta faculdade e desta universidade, e que tão ligadas estão à sua história e à construção da instituição prestigiada que hoje é. Com notável dedicação e profundo empenhamento, ofereceu a esta faculdade e à Universidade do Porto muita da sua inteligência e da sua capacidade de trabalho. Gostaria de realçar o papel que desempenhou na construção do prestígio do ICBAS e do IBMC, que com a participação de muitos outros, docentes, investigadores e não docentes,
ao longo de muitos anos, alcançaram elevados níveis de prestígio interno e externo, contribuindo sobremaneira para o prestígio e imagem de qualidade da nossa universidade. Apesar de tudo o que disse, prevalece sempre um sentimento de perda numa lição de jubilação, ainda que os elos entre o professor jubilado e a universidade não se percam. Há um ciclo de formação que se encerra, uma rotina pedagógica que é quebrada, uma relação mestre-estudante que se desvanece inevitavelmente. Mas este sentimento de perda não esconde um outro sentimento, o sentimento de gratidão por muito que a Universidade do Porto recebeu ao longo de vários anos dos seus professores jubilados. No caso da professora Maria de Sousa, o imenso conhecimento legado à nossa instituição só nos pode suscitar admiração e reconhecimento. A capacidade de investigação, o saber científico e a notoriedade internacional da professora Maria de Sousa foram, em boa medida, transferidos para a Universidade do Porto e, por isso, só lhe podemos estar gratos. Para a fortuna da instituição, o brilhante percurso científico da professora Maria de Sousa foi trilhado em grande parte na Universidade do Porto. Embora se tenha licenciado na Faculdade de Medicina de Lisboa e doutorado em Imunologia na Universidade de Glasgow, a nossa homenageada desenvolveu um valioso trabalho em centros de investigação e de ensino da Universidade do Porto. Trabalho esse conduziu Maria de Sousa, a professora catedrática do ICBAS e a coordenadora do Grupo de Genética Humana do IBMC, dois institutos onde deixou a marca indelével da sua curiosidade científica, dimensão intelectual e amor pela ciência. Neste sentido, a professora Maria de Sousa soube, de facto, prestigiar o ICBAS, o IBMC e a Universidade do Porto. Enquanto reitor da Universidade do Porto, cabe-me reconhecer aqueles que sobressaíram no seio da nossa comunidade académica e a souberam prestigiar com o seu trabalho científico. É o caso da homenageada de hoje, uma investigadora que logrou desbravar as veredas da genética humana e ser autora de estudos sobre o sistema imunológico que são considerados referências mundiais. Com o seu trabalho de investigação na área da genética humana, a professora Maria de Sousa contribuiu para o avanço da Universidade do Porto, num campo com enormes potencialidades científicas. Mas o contributo científico da professora Maria de Sousa não é inteiramente mensurável. Isto porque, para além das pertinentes descobertas de que foi responsável, a cientista notabilizou-se igualmente pela sua atitude não dogmática, pela sua determinação na procura de resultados e pela sua capacidade de ver mais além. Por isso, a professora Maria de Sousa soube cativar e mobilizar centenas de jovens investigadores em torno de projetos científicos de ponta. E se há uma escola de imunologia portuguesa, isso muito se deve à cientista que homenageamos neste salão nobre. Lembro a propósito o papel da professora Maria de Sousa no ensino pós-graduado da nossa universidade e, em particular, na criação e coordenação do GABA, programa graduado em áreas da biologia básica e aplicada. Graças a este programa, uma nova geração de cientistas teve a oportunidade de complementar os seus conhecimentos teóricos, ganhar experiência em laboratório e participar em projetos de investigação de âmbito internacional. Ora, o sucesso a quem além fronteiras do GABA também tem o cunho da professora Maria de Sousa, que mostrou estar à altura do desafio de coordenar um programa tão transversal e abrangente. Impõe-se também uma referência ao contributo da professora Maria de Sousa para a divulgação da ciência. Recordo aqui as várias obras que publicou, bem como o facto de ter sido fundadora do projeto Porto Cidade de Ciência. A Universidade do Porto está muito empenhada na educação científica, tecnológica e cultural. Esta é uma muito nobre incumbência das instituições de ensino superior. As universidades têm o dever não só de produzir conhecimento, mas também de o democratizar. Isso significa uma ação continuada de partilha de saberes, troca de experiências e cruzamento de competências com a sociedade no seu todo. E são pessoas como a professora Maria de Sousa que tornam esta tarefa mais fácil, graças ao conhecimento científico, prestígio internacional e capacidade de comunicação de que dispõem. Por tudo o que disse, a homenagem que nos reúne aqui hoje é inteiramente merecida e pertinente. Esta jubilação acontece numa altura em que a professora Maria de Sousa ainda está em excelente forma física e intelectual e, por isso, perfeitamente apta para continuar a colaborar com a Faculdade, com o IBMC e com a Universidade do Porto. Por isso, não encaro esta lição de jubilação como um adeus, mas sim como o início de uma nova relação com a Universidade do Porto. Da nossa parte, existe um forte desejo de continuar a usufruir da dimensão intelectual da professora Maria de Sousa. Não acompanhamos essa visão de ruptura drástica na vida das pessoas e das instituições do ato de jubilação, em particular no caso presente. Estamos plenamente convictos que será de interesse mútuo que o relacionamento e colaboração continuem ativos e mutuamente profícuos. É claro que há outros níveis de responsabilidade, mas, por certo, com igual utilidade e, porventura, com maior contributo para toda a Universidade, em virtude de uma ação mais livre,
liberta dos reflexos negativos que sempre decorrem de uma atuação sujeita a ligações hierárquicas e a relações de trabalho rígidas. Sra. Professora, queremos que continue ativa e a fazer aquilo que sabe como poucos. O ICBAS e a Universidade do Porto vão continuar a contar consigo e com o seu saber e a experiência que nos serão muito úteis, numa fase em que se colocam grandes desafios ao mundo universitário em geral e à Universidade do Porto em particular. De facto, precisamos de pessoas que, com competência, tenacidade, disponibilidade e espírito institucional, ajudem a construção de uma Universidade do Porto que se quer ainda mais prestigiada e reconhecida internacionalmente. Minhas senhoras e meus senhores, esta homenagem é um ato de justiça e de reconhecimento pelo dedicado, empenhado e sabedor contributo que deu para o desenvolvimento da Universidade do Porto e da sua faculdade, a professora Maria de Sousa. Por isso nos associamos de imediato a este ato, significando esta nossa presença, a presença de toda a Universidade do Porto. Numa altura em que a construção da coesão da nossa universidade é uma prioridade, é essencial demonstrar com gestos concretos que estamos muito empenhados nessa construção como fator essencial do desenvolvimento futuro da nossa universidade. Estou plenamente seguro que todas as outras entidades constitutivas da nossa universidade se reveem na nossa presença aqui, nesta cerimónia, e se juntam com júbilo ao merecido reconhecimento que hoje é prestado à nossa homenageada. Termino desejando à professora Maria de Sousa que esta ponte entre uma vida profissional de obrigações e outra de devoções represente uma continuidade de atividade tão profícua como a que ficou para trás e, pelo menos, tão útil para o ICBAS, para a Universidade do Porto e para o BMC. Que a saúde e o desejo de viver e ser útil à sociedade em geral lhe permita uma vida longa, cheia de sucessos pessoais e profissionais e que deles possa a Universidade do Porto tirar partido também. Professor Maria de Sousa, muito obrigado e muitas felicidades. Continuamos a contar consigo. Muito obrigado. Bem, eu tenho umas histórias para estas ocasiões, mas como alguns e muitos de vós já as ouviram, eu não me vou repetir. Vou contar duas histórias novas, sobretudo porque estão aqui duas pessoas que não têm nada a ver com isto, mas que têm a ver com a minha vida noutras coisas. O meu é o Miguel Veiga. Onde é que tu estás, Miguel? Miguel. O Miguel Veiga partilha comigo a presença numa coisa que se chama o Júri do Prémio Pessoa, como talvez todos conheçam, que é um prémio que distingue pessoas, não é poetas, é pessoas. E então, o júri é constituído, como também sabem, por pessoas, elas próprias, de muitas origens, das artes, da literatura, da arquitetura e tal. E eu, de certa maneira, estou lá porque sou da ciência. E há um outro membro do júri, que é o professor Frausto da Silva, que é da ciência. E, portanto, as pessoas, cada uma destas pessoas tem a obrigação, de certa maneira, de submeter nomes de possíveis candidatos que nós consideramos que realmente tiveram uma contribuição no último ano, que o tornam dignos do Prémio Pessoa. E, como o Miguel pode testemunhar, uma das coisas que acontece na ciência é que cada vez que eu tenho posto o nome de uma pessoa que eu acho que tem tido uma contribuição fantástica e não sei o quê, aquilo dá a volta, chega ao professor Frausto e o professor Frausto diz assim, não fez mais que a sua obrigação. Pronto, e quer dizer, se alguma vez vêm cientistas, coisas não é fácil, só vos digo porque não é fácil. Isto é uma história. A outra história é pessoal, é mais pessoal, que é com a minha amiga Pilar Mourão Ferreira, que também está aqui, também não tem nada a ver com estas introduções. Onde é que tu estás? Está aqui. E então, a Pilar é muito minha amiga e, portanto, coitada, houve muitas coisas. E um dia tinha feito um relatório e fiquei muito impressionada quando acabei o relatório com a quantidade de coisas que a gente tinha feito. E disse-lhe, sabes, olha, eu acabei de fazer o relatório e acho que nós fizemos imensas coisas. E diz ela assim, ovelha, tu não sabes fazer mais nada? De maneira que aquilo que eu quero, eu agradeço imenso as vossas palavras, foram muito generosas, mas basicamente eu não sei fazer mais nada e só faço o que é a minha obrigação. Portanto, que é muito saudável e um cientista e um universitário acaba por não saber fazer mais nada e não faz mais que a sua obrigação. Portanto, eu aprecio imenso as palavras, mas eu quero que as ponham neste contexto, porque eu acho que o universitário e o investigador
fazendo aquilo que eu fiz, eu também não sabia fazer mais nada, como eu tenho amigos muito saudáveis, como estão a perceber, que me mantêm em coisas. Vou dizer só aqui umas palavrazinhas em inglês, porque, surpreendentemente, vieram amigos meus que só falam inglês e que não sabem português. So, for those of you who are here and speak English only, I'm going to have some of the slides are in English, but I'm going to speak in Portuguese. So you can more or less get some idea of what's going on. You don't really, but I tell you later, but still. Ok, portanto, the first slide o primeiro slide está em inglês e é tirado de uma obra de um homem chamado António Garrido, que é um historiador e escritor, que tem um romance histórico que se chama A Escriba, que se passa no tempo de Carlos Magnus. E diz assim: todavia, Teresa, que é a escriba, era capaz de ler e escrever perfeitamente, uma habilidade de inegável valor, num lugar onde abundavam músculos e escasseava talento. Graças a isso e à mediação do pai, o lugar foi-lhe atribuído. Quando Rutegarda, que é madrasta, tomou conhecimento, não tardou em bradar aos céus. Se Teresa fosse uma rapariga deficiente ou doente, talvez tivesse entendido aquela decisão, mas era uma jovem graciosa, talvez um pouco magra para o gosto dos moços francos, mas de ancas largas e seios generosos, isso sem mencionar a dentição completa e brilhante como a de poucas. Qualquer outra no seu lugar teria procurado um bom marido que a emprenhasse e a sustentasse, mas não. Teresa tinha de deitar a perder a sua juventude fechada numa velha oficina de padres, trabalhando em inúteis afazeres de padres. E o pior, Rutegarda, a tal madrasta, estava convencida de que o culpado daquela situação não era outro, senão o próprio pai da rapariga. Por fim, Teresa havia sucumbido às absurdas ideias de Gorgias, sempre com a cabeça no passado. Com saudades da sua Bizâncio natal, falando dos benefícios do saber e da grandeza dos autores antigos, como se aqueles sábios lhe fossem algum dia dar um prato de lentilhas. Os anos haviam de passar, e, de repente, um dia, a enteada encontrar-se-ia com as carnes flácidas e as gengivas descarnadas, e então lamentaria não ter encontrado um homem que a alimentasse e protegesse. As rugas estão cá, não é? As carnes flácidas, as gengivas estão boas porque a dieta mudou, desde o tempo do Carlos Magno. Mas, no entanto, quando eu entrei na Faculdade de Medicina de Lisboa, no fim dos anos 50 do século passado, portanto há um pouco mais de 50 anos, Portugal não era exatamente um obscuro reino comparável ao reino medieval de Carlos Magnus, onde cresceu a escriba, e onde se passa o romance histórico de António Garrido. Uma mãe lisboeta teria preferido, no entanto, ter visto a sua filha sair primeiro para Londres. Este é o mapa do Google e Portugal não está lá sequer. Portanto, a pessoa sai de um país que não existe, primeiro vai para Londres, depois vai para Glasgow, e mais tarde vai para Nova Iorque, de facto, e acompanhada por um marido que assegurasse alimentá-la e protegê-la, podendo trazê-la um dia de volta ao país com filhos e netos. De preferência, claro, para Lisboa, e não com histórias de descobertas científicas, filhos e netos emprestados, e a surpresa adicional de achar que o Porto era uma melhor universidade do que Lisboa para a investigação que queria fazer. Mas no decurso da jornada que, de facto, me traz aqui e agora, não viria a ser só a mãe a sentir-se desapontada. O aluno clássico de medicina, aquele que prefere que lhe ensinem o que se sabe e, sobretudo, o que vai ser preciso saber para passar no exame, eles e elas também nunca apreciaram particularmente as minhas aulas. Portanto, quando eu percebi que o sistema, o professor Carlos Lopes e o Sr. Reitor e o professor Sousa Pereira esperavam que eu desse a minha última aula,
Ninguém pode imaginar, e eu penso que a intervenção do Sr. Reitor ilustra isso muito bem, o júbilo com que eu recebi e percebi a notícia. Portanto, eu estou a celebrar o meu jubilão, não é o meu jubileu. Portanto, isto é o motivo de um autêntico jubilão que eu decidi celebrar à minha maneira, para não ter surpresas. De resto, esta sessão é uma surpresa. Assim, este jubilão será festejado aqui hoje e amanhã fora de portas, em Cascais, como o Sr. Reitor também já mencionou. Cascais, onde ao longo dos últimos anos eu tenho organizado regularmente cursos de verão abertos a alunos de qualquer idade, capazes de valorizar os benefícios do saber, sem a ameaça de um exame, à luz de grandes discussões participadas, onde todos temos tido a oportunidade de aprender na altura do próprio curso e depois ler o livro que está sempre publicado com as participações dos cursos. Uma experiência não muito diferente, de facto, do ensino pós-graduado que já foi mencionado e que teve o seu início em 1985, com o apoio e a compreensão do então diretor do Instituto, o professor Nuno Grande, está desse lado, o professor Nuno Grande, que realmente é o homem que merece todas as homenagens e que eu não posso deixar de também homenagear neste momento. Portanto, essa experiência realmente continuou com o tal programa graduado de que já falámos, em áreas da biologia básica e aplicada, que todos conhecem como GABA, mas agora com o apoio sucessivo de diferentes diretores e presidentes de conselhos científicos das Faculdades de Medicina e de Ciências do Porto. E eu quero também, da mesma maneira que referi amigos como o Miguel e a Pilar, eu quero manifestar o meu apreço pela presença de colegas que representam estas faculdades, porque uma coisa que se vai perceber é que ninguém faz nada sozinho e, portanto, ao nível dos diretores das faculdades, o apoio tem sido, a este programa e ao ICBAS, tem sido absolutamente essencial. E, claro que no terreno, os meus colegas envolvidos são o professor Manuel Sobrinho Simões, a professora Fátima Carneiro, a professora Conceição Magalhães, que penso não está aqui, o professor Carlos Lopes, da Faculdade de Medicina, e o professor António Amorim, da Faculdade de Ciências. E, claro, todos os meus colegas das biomédicas, que desde 85 sempre participaram generosamente, e depois os colegas do IBMC, e claro que agora os módulos já não são módulos, são unidades curriculares, na tal adequação a Bolonha, com a participação regular ou pontual de colegas de escolas em Aveiro, Lisboa, Minho, que também está aqui representada, também não sei onde é que está, mas está representada, Holanda, Inglaterra, França, que está aqui muito representada, etc. Um aspecto do saber científico que naturalmente desagrada aos alunos de medicina é saber que não se sabe. Eu vou pondo aqui um slide, que é um slide que hoje em dia, como todos sabem, o futuro vai ser em e-learning, e eu estou aqui a dizer o que é, para mim, o e-learning. Eu tinha uma aula, que agora realmente, jubilosamente, já não tenho que dar mais, porque podem imaginar como os rapazes respondiam a isto, não é? Portanto, insatisfação com o que se sabe e como se sabe. Insatisfação com os meios que não vos permitem estar verdadeiramente atualizados com novas técnicas. Nós estamos a trabalhar, a biologia está a avançar muito rapidamente com novas tecnologias e nós nem sequer temos dinheiro para comprar os equipamentos mais modernos, portanto, eles nem os veem, sabem que existem, mas não existem. Insatisfação com o que só interessa para passar exames. Insatisfação de estarmos a formar médicos que, sem educação científica, ficarão cativos da compra e venda de medicamentos. Como podem imaginar, isto não é o slide mais popular para uma aula de medicina. Portanto, um é saber que não se sabe, o outro é saber que o saber em medicina não se deve poder comprar. Só se deve adquirir ou fazendo investigação, ainda que modesta, ou pela leitura e discussão regular de trabalhos científicos, de preferência com aqueles que o estão a fazer. Não tanto pela ida a congressos nacionais ou internacionais, muitos sem contribuições que venham a ser publicadas,
muitos também em lugares exóticos, nem por ser compensado por usar este ou aquele medicamento, muitas vezes off-label. A medida do valor do conhecimento para um país e ou para uma pessoa vai muito para além do dinheiro. É, portanto, preciso saber, na minha opinião, que o ensino superior coloca pelo menos 3 grandes desafios. Número 1, contribuir, mesmo que modestamente, para diminuir o que não se sabe, fazendo investigação original que pessoas noutras escolas, fora da universidade, nesta cidade, noutras cidades, em qualquer parte do mundo, possam perceber. Portanto, tem que ser publicada, senão ninguém sabe o que é que a gente está a fazer, é como se não existisse. Número 2, reconhecer a necessidade de ter de contar para o melhor ensino com outros fora da escola onde se ensina. Reconhecer, portanto, com uma certa humildade, que nas circunstâncias de um sistema universitário que durante dezenas, centenas de anos, não estou a falar da Universidade do Porto, estou a falar da Universidade Portuguesa, durante centenas de anos tem preferido o nepotismo, a inércia, o pensar que o melhor candidato para o lugar é o nosso assistente, o nosso professor auxiliar, em suma, o ou a candidata que não aprendeu de uma forma diferente da forma como nós sabemos, que dificilmente virá, portanto, trazer frescura, a frescura que vem da diferença, de diferentes experiências, contribuindo para departamentos suficientemente atualizados para transmitir aos estudantes saberes que lhe vão ser indispensáveis na vida real. No ensino pós-graduado, é indispensável poder contar com os maiores especialistas num domínio do saber, vindo de fora das nossas escolas, de outras escolas, dentro ou fora da cidade e do país. E, de certa maneira, o espírito do processo de Bolonha é isso, e, portanto, esperemos que encontre corpo e não fique só no espírito. Por outras palavras, é indispensável reconhecer que, nas circunstâncias, na minha opinião também, nenhuma escola de medicina sozinha em Portugal pode oferecer a melhor aprendizagem em todas as áreas do conhecimento. No caso da experiência do GABA, tem sido muito valioso poder também contar com os próprios estudantes que vêm de origens, licenciaturas, conhecimentos, cidades e, em alguns casos, muito poucos países diversos, para que eles próprios sintam que podem e devem contribuir para o processo coletivo de aprendizagem. Portanto, no entanto, a ocasião jubilante de dar uma última aula não significa usar esta oportunidade para se falar do que se fez ou como se fez. A oportunidade de dar uma aula a uma audiência que não vai fazer exame, que não teve que ter uma média de 18,9 para entrar na sala, dá-me a liberdade de fazer uma coisa talvez um pouco diferente e que me dá algum gosto de fazer. Com uma história ou duas, eu vou procurar transmitir a todos como é lento o avanço do saber e crucial o reconhecimento da importância da educação para um país. Um assunto que também já foi referido, claro. E, ao mesmo tempo, ilustrar o poder que os líderes de uma área académica têm no desenvolvimento, estagnação ou impacto social de uma área do conhecimento. Por outro lado, rever uma noção que me é muito querida e que também já foi mencionada, a de criar escolas sem portas, com raízes em lugares fixos, onde um dia se possa voltar. Como esta casa, o ICBAS, o Instituto de Ciências Biomédicas, no caso de não saberem, este é o meu telemóvel que está dentro daquela mala e eu esqueci-me de desligar. A doutora Ana Campos está por aí, se faz favor. Se me pudesse ajudar a desligar... Está ali no meio da sala. Eu estava mesmo à espera que isto acontecesse. Bem, muito obrigada. Como esta casa é o Instituto de Ciências Biomédicas, ou o edifício velho da Faculdade de Arquitetura, onde o reitor Alberto Amaral me deu posse do meu lugar definitivo como professora catedrática de Imunologia, ele foi-me dar à velha Escola de Arquitetura, ou o Círculo Universitário, para nomear alguns dos meus lugares prediletos na Universidade do Porto, que vieram depois a dar primaveras noutras partes do mundo, seguidas de frutos e novas sementes, como veremos. No entanto, ao procurar uma raiz física para a minha vida científica, encontro curiosamente não só um espaço, mas uma carta
E eu penso que também tenho aqui, não sei se se vê, mas não interessa. Esta carta é uma carta que foi dirigida às investigadoras com quem eu comecei a minha vida académica, a minha vida de investigação, as doutoras Parrott e East, e a mim, pelo então editor do Journal of Experimental Medicine, um homem chamado Peyton Rouse. O nome de Peyton Rouse, como uns sabem e outros podem não saber, está ligado à descoberta de um vírus que causa um tumor em galinhas. O vírus chama-se Rouse Sarcoma Virus, o vírus de Rouse, do sarcoma de Rouse. Um facto que muitos anos mais tarde veio influenciar outros homens, como Vermuth e Michael Bishop, a descobrir genes que se sabe estão ligados a algumas formas de cancro, os oncogenes. Com efeito, Peyton Rouse teve o Prémio Nobel de Fisiologia e Medicina no ano de 1966 pela sua descoberta de vírus que provocam tumores. Em 1966, o mesmo ano em que o nosso artigo, o tal que ele descreve aqui a dizer, a congratular-nos pela nossa descoberta, eu estou a pôr isto sobretudo para os colegas que fazem investigação e que hoje sabem a dificuldade que têm em publicar e o tipo de editores que encontramos, que passaram a ser, em muitos casos, cientistas que não são grandes cientistas, mas que nos fazem a vida negra. E realmente, neste tempo, havia editores que nós respeitávamos e que naturalmente reconheciam aquilo que fazíamos, respeitando-nos. E isso é uma experiência felicíssima para começar uma vida e hoje, claro, eu não tenho nada deste tipo de experiências, nem pensem, quer dizer, hoje não é nada assim, mas enfim. Portanto, essa raiz cresceu praticamente tudo o que seguiu de escolhas na minha vida e, em boa verdade, o que nos reúne todos aqui hoje. E usando o aforismo, quando se vai, só se leva o que se deixa podem ser cartas, porque nunca se sabe qual vai ser o significado de uma carta para quem a recebe. Portanto, o que eu queria dizer é que, de qualquer maneira, no fim legislado de uma vida académica, as dádivas que qualquer planta gostaria de deixar são, naturalmente, sementes. E as sementes que possam vir, ou que possam ter vindo a encontrar solos para criar novas raízes. E claro que a tendência é um bocado biased, enviesada, porque é lembrar as mais conhecidas internacional e nacionalmente. Portanto, nós hoje temos produtos desse tal mestrado de Imunologia, uma professora associada em UCLA, que é a Ana Jovita, que amavelmente também está aqui. Temos grandes diretores de grupos de investigação na área da imunologia em Paris, que também estão aqui, o António Freitas e a Benedita Rocha, mas temos um antigo aluno do mestrado, que é hoje professor na Beira Interior, temos gente em Nova Iorque. Eu ontem pedi licença, perguntei se há uma rapariga chamada Alexandra Manaia, que está na divulgação da ciência, que está nesta altura em Colômbia, e ela disse que sim, que sentia que pertencia a este grupo e tal. Ela só passou muito brevemente por aqui, portanto, há pessoas que eu tive que pedir licença para usar os nomes deles, não sabia se eles se sentiam ligados ou não, e sentem-se. O Arna Akbar, que é hoje professor de Imunologia em University College em Londres, este foi o meu fellow em Nova Iorque, e agora, claro, daqui vão encontrar pessoas que também estão aqui, mas que são do mestrado de Imunologia, como o Alexandre do Carmo, e depois já pessoas que são do Pedro Rodrigues, que é do mestrado, e pessoas que já são do GABA e que estão, de facto, em Portugal, que estão no Porto, no IBMC e noutros sítios, e depois pessoas em Lisboa. Portanto, temos também alunos de mestrado, do último mestrado, a Maria Mota, que foi também mestrado em Imunologia, o Rui Costa já é GABA, o Sérgio de Almeida é individual, não está pendurado em programa nenhum, e, portanto, estão no IMM, estão em Cascais, em empreendedorismo, a Susana Frazão Pinheiro, e no novo instituto, no novo Centro para o Desconhecido, do Instituto Champalimau em Lisboa. A Manuela Santos, que também está aqui, que é mestrado em Imunologia e que está em Montreal, é professora associada agora em Montreal.
Portanto, mas claro que há muitos mais. Estes, como digo, são aqueles que eu me lembrei e peço desculpa dos que não me lembrei e tal. Portanto, o que eu queria seguir para aqui, a seguir, era dizer que realmente departamentos de portas fechadas no princípio do século XXI são um erro que mais tarde ou mais cedo vai custar aos países a enorme fatura da ignorância. De não perceber, por exemplo, que um cidadão estrangeiro que joga golfe pode encontrar 18 buracos em qualquer relevado do mundo. Que no futuro que se avizinha, o que vai determinar a escolha de destinos, mesmo turísticos, é o conhecimento, cada vez mais diferenciado de todos os cidadãos do mundo e, claro, da Europa, portanto. O pequeno museu local, o concerto, o monumento, a linha férrea ao longo de rios ou lagos com paisagens únicas, o festival de música inesperado, mesmo a pequena escola de verão que pode ensinar português a quem nos visita. Tudo iniciativas que deveriam passar por departamentos universitários de portas abertas na história da arte, nas línguas, mas também, por que não, na biologia, na geologia, na genómica, na genética de populações, na física, na química, na astrofísica, na sociologia, e aí realmente uma das pessoas, creio que foi o Sr. Reitor, mencionou o Porto Cidade de Ciência, porque de facto o Porto tem conseguido, através de pessoas extraordinárias de grande dedicação no terreno, como a Sra. Doutora Ana Maria Magalhães, que também creio que está aqui, e as suas colaboradoras, que têm conseguido fazer uma coisa fantástica, que são as jornadas ou os itinerários de ciência na cidade. Vai estar a decorrer em ciências forenses, sob a responsabilidade do Departamento de Criminologia e do professor Cândido Agra. Portanto, aqui têm iniciativas que deveriam muito ser importantes. E porquê? Porque são iniciativas abertas a outros conhecimentos que contrastam com o que se passa hoje, em que, por exemplo, um aluno ou aluna que decida fazer economia, e a decisão tem que ser feita aos 16 anos, vai ter como disciplinas nucleares economia, matemática e português. E isto leva-me a uma primeira história da área da economia. Desculpa, ainda está um na Austrália e está outro no Japão, mas eles não tivemos resposta deles. Mas, enfim. E está, claro, o Fernando Mota Garcia, que também está aqui em Braga, no Hospital de São Marcos, peço desculpa. Portanto, a história que vem da economia é a seguinte. A economia, matemática e português, escolha necessária para um aluno português da escola secundária aos 16 anos. Portanto, a partir daí, não vai saber biologia, química, psicologia ou filosofia. E isto acontece também nas escolas de jornalismo, no Porto. Eu ontem fui entrevistada por uma senhora muito simpática e perguntei-lhe se realmente há ciência na escola de jornalismo. Não há. Portanto, a senhora fez qualquer coisa, não sabe, nunca mais soube nada de biologia, não sabia, admitiu que não sabia o que era o timo, não sabia onde era o timo, não sabia uma data de coisas, porque as pessoas, de facto, não podem saber sem terem contacto com aqueles que sabem. E porquê? Perguntaremos. Pelo tal afetar oriundo de lideranças de saberes que se fazem na universidade. No caso da economia, na Universidade de Chicago, nos anos 59 e 60, do mesmo século passado, de onde eu vim, e da minha vida científica começa. E, portanto, o que aconteceu na Business School da Universidade de Chicago, enquanto que a área T, está lá, a pessoa aprendeu umas coisas, as novas tecnologias têm realmente aumentado os mecanismos de perceber para onde é que as células vêm, mas, quer dizer, não afeta assim ninguém, como aquilo que se pensou na Business School da Universidade de Chicago veio a afetar-nos a todos, com o explodir da crise financeira e económica que ainda estamos a atravessar e que teve o seu início, como também todos sabem, em setembro de 2008. Como nos explicou Paul Krugman, que é o autor deste artigo, o colunista do New York Times, que teve o Prémio Nobel da Economia o ano passado. Diz Krugman, a propósito de um livro de Justin Fox, este é o artigo, é a crítica do livro, que foi publicado este verão com o título O Mito do Mercado Racional. E o Krugman pergunta se precisávamos de mais um livro sobre a crise financeira. A resposta é sim, porque este livro é diferente. Em vez de focar
os erros e abusos dos banqueiros, Fox, que de resto é colunista da área de negócios da revista Time, conta a história dos professores universitários que tornaram esses abusos possíveis sob a bandeira de uma teoria financeira conhecida como a hipótese do mercado eficiente. Wall Street comprou as ideias dos teóricos do mercado eficiente, em muitos casos literalmente, pagando-lhes generosamente para desenhar estratégias financeiras. E estas estratégias tiveram um papel crucial na catástrofe que atingiu a economia mundial. Estou a citar, eu não sabia isto, aprendi por ler este artigo. E tudo começou na Universidade de Chicago, com um aluno do ensino pós-graduado, Harry Markowitz, com a introdução de uma teoria matemática para equacionar o conceito de risco. Portanto, eu não vou naturalmente dar uma aula sobre história da economia, mas pareceu-me oportuno percebermos todos como uma teoria emanando de uma universidade pode levar tempo a entrar em circulação, mas quando o faz, pode vir a influenciar de uma forma decisiva o que os investigadores das especialidades fazem, o que se ensina nas escolas secundárias, não se esqueçam, economia, matemática, e português e geografia. E em vez de psicologia ou psicossociologia ou ciências do comportamento para perceber porque é que as pessoas no mercado se comportam da maneira como se comportaram. Não, matemática, porque estes teóricos acharam que a matemática, que as coisas financeiras caíam na área da matemática. E o que os gestores de bancos e corretores das bolsas decidem fazer com o dinheiro dos clientes. Portanto, uma verdadeira escola de ensino superior, isto é, uma universidade, deve estar sobretudo atenta à evidência do que pode vir a ser importante no futuro imediato. Os seus professores e os seus estudantes deverão assim estar tão atentos ao que se sabe hoje como ao que se pode vir a saber amanhã. Decidi escrever este texto 2 fins de semana antes da data em que vos falo e de resto, a senhora que escrevia para o Newsweek disse com correção quem é que ia ter o Prémio Nobel da Medicina, mas isso não é particularmente importante. Mas leva-me à questão da medicina. E em medicina eu decidi usar o caso da investigação e progresso na área do cancro. E em 1971, há portanto quase 40 anos, o presidente Nixon declarou o que veio a conhecer-se globalmente como a guerra contra o cancro. E a Europa, como também está aqui, portanto está aqui o Nixon a assinar The War Begins, e agora que vai começar uma guerra também contra o cancro na Europa, e está aqui o nosso Dr. José Manuel Durão Barroso, com uma princesa belga, porque estão a começar uma campanha agressiva to fight the battle against cancer e tal. Então é muito contentes um com o outro, mas quer dizer, mas a parte são mais simpáticos que o Nixon. Mas este também estava contente na altura. Quer dizer, mas as coisas também mudam com o tempo. Enfim, de qualquer maneira, aquilo que eu queria dizer é que quase 40 anos mais tarde, o progresso parece ser muito insuficiente. Nos Estados Unidos, onde, com raríssimas exceções, os jornalistas tendem a argumentar com base em números e não em notícias de fontes duvidosas, a estimativa era de que o cancro em 2008 iria matar 565.650 pessoas, isto é, mais de 1.500 pessoas por dia. Isso é o equivalente a 3 aviões de jumbo caírem por dia, matando todos os passageiros em cada um dos 365 dias do ano. Portanto, ilustrando a falta de consistência entre os resultados obtidos no laboratório e a prática clínica, entre o que a ciência descobriu sobre o cancro, a forma como os médicos o tratam e a população em geral, que parece não estar devidamente informada do que deve fazer. Portanto, 4 décadas de guerra contra o cancro, a conquista continua longe do horizonte. E, como diz um sombrio texto no site do National Cancer Institute, a biologia de mais de 100 tipos de cancro provou ser muito mais complexa do que se imaginava na altura. Eu escolhi o exemplo do progresso na área do cancro mais do que a simples razão de ter que dar esta lição. Há várias lições dentro dessa lição. Que o dinheiro por si só nunca vai chegar. E não tem aqui tão políticos ou tão
pessoas que pertencem a fundações que dão muito dinheiro e os cientistas acham sempre que não há dinheiro que chegue. Mas, de facto, o dinheiro por si só nunca vai chegar. Uma política científica, e no caso da investigação biomédica, uma política integrada de ciência, ensino superior e de saúde é imperativa. De ciência, porque, como sabemos, os maiores avanços têm ocorrido no desenvolvimento de instrumentos que permitem diagnósticos precoces ou incidentais, dando origem ao que entre médicos se chama vulgarmente incidentomas, ou diagnóstico de tumores. Incidentalomas, aqui está o homem da área do campo, incidentalomas, peço desculpa, que ainda mais é engraçado, incidentalomas, que emergiram da investigação básica, esses instrumentos nas áreas da física, da óptica, dos materiais e outras. Uma política que integra o ensino superior, porque é imperativo que os alunos de medicina entrem em cursos em que domine a agilidade de aprender, não o que vai sair no exame, mas o que lhes pode vir a sair na vida. E de saúde, porque ministros que presumem que há os que fazem urgências e os outros, deviam eles próprios ser reciclados, de forma a perceber que todo o interno deveria ter tido durante a sua formação a oportunidade de integrar uma equipa mista de investigação básica e clínica para perceber bem as dificuldades de perceber a doença, de perceber os doentes e, ao mesmo tempo, perceber a importância da sua posição de charneira entre o que está a acontecer no mundo da ciência médica básica e o que deve constituir benefício para o doente que está a ser visto. Há uma outra razão porque eu incluí o exemplo da lentidão com que a oncologia tem progredido. No momento em que a existência de oncogenes se tornou aparente, muito do ênfase da investigação em cancro passou a estar ligado à genómica. Ainda hoje, um dos megaprojetos nesta área consiste em caracterizar o genoma do cancro, projeto que, como talvez já comecem a perceber, tem encontrado compreensivelmente alguma oposição. As ciências do comportamento das células tumorais têm sido ignoradas, tal como as ciências do comportamento em economia o foram nestes últimos 40 anos. E a razão por que eu menciono especificamente este aspecto é porque, como também sabem, Portugal, com o aparecimento do Instituto Champalimau, vai investir em ciências do comportamento das células tumorais, comportamento ligado não só a genes, mas à compreensão do microambiente em que os tumores se desenvolvem, uma decisão que temos que ser pacientes, que só os próximos 20 anos, 40, virão a provar se é tão acertada e oportuna como parece. E aqui está uma coisa recente que diz que o microambiente ele próprio parece ser importante não só para o crescimento e progressão metastática, porque as células tumorais, como os linfócitos, vão para outros sítios, mas em vez de ajudarem o hospedeiro, matam-no, o que não é uma coisa muito inteligente, mas também para a resistência a tratamentos de quimioterapia estabelecidos. Portanto, o país vai, portanto, acompanhar com a maior atenção e muita exigência o que se vier a fazer nesta nova instituição, em que eu deposito a maior esperança. E nós, quer dizer, nós, o meu grupo. Como é que o grupo constituímos nas biomédicas e, posteriormente, fazer investigação no IBMC, por falta de espaço e de condições nas biomédicas. Eu tenho muita pena, tenho muito gosto que o Sr. Reitor tenha oferecido esta sala para estarmos aqui todos, mas como eu insistia, teria sido muito engraçado se tivessem ido às biomédicas para ver as condições de facto em que trabalhámos, porque ele teve vergonha de trazer o slide e teve vergonha de mostrar as condições em que a gente trabalha. É um homem muito envergonhado, mas muito simpático, como também viram. Podia dar-vos números. O primeiro número revela que somos um pequeno grupo, um grupo muito pequeno. Durante os 24 anos que representa esta vida, não são os 40, estive a fazer as contas. Eu comecei a ensinar em 67, em Glasgow. Eu fui professora auxiliar em Glasgow. Portanto, estive a fazer as contas, são mais 40. A minha vida de ensino é mais de 40. Mas aqui, de facto, são só 24. Todos, só tivemos 3 elementos fixos, com emprego não precário. E depois, talvez, acho que é nos últimos 15, temos sido 4. Na parte laboratorial, uma técnica, a Sra. Dona Rosa Lacerda, que também está aqui. Na parte clínica, uma em vulgar clínica, das tais clínicas de charneira, uma em vulgar médica,
das tais clínicas de Cerneira, a doutora Graça Porto, que está também aqui, e depois eu e o Pedro Rodrigues na parte mais básica da investigação. Ele na parte... Somos, portanto, aquilo que alguns de vós reconhecem como um nano-micro-microgrupo. Aqui em cada ano se juntou 1 ou 2 alunos de doutoramento, 1 ou 2 estagiários, que tratamos com todo o carinho. Não acreditem, não acreditem, mas esta é uma representação de como nós os tratamos, às vezes. E nos últimos 2 anos... os que sabem. E nos últimos 2 anos, 2 pós-docs que gostaríamos que se tornassem fixos, mas que o sistema de contratação pode vir a excluir daqui a 3 anos. E isto também porque esta sala não tem pessoas que tiveram 18,9 para entrar, mas eu gostava que percebessem como é que nós funcionamos. Todos ouviram que houve 1000 bolsas para não sei o quê, para investigadores e tal. E essas 1000 bolsas têm como parte do contrato que eles estão 5 anos num sítio, acho que é 5 anos, não é, Cláudia? Estão 5 anos num sítio e depois vão para a rua daquele sítio, porque não se fez, na política dos tais 1000, não se assegurou que pelo menos alguns desses 1000 viessem a estar integrados ou na instituição ou universitária onde iam estar. Portanto, em princípio, têm que ir para a rua como parte do contrato. Portanto, como podem imaginar, é oportuno... Como é que disse? Que eu agora não tinha obrigações, tinha devoções, que eu me vá devotar a essa causa. Porque é uma causa, verdade. Mas em que também não posso estar sozinha. Portanto, nestas nano-micro condições, publicámos um total, creio que, de 120 artigos, a grande maioria, de facto, sobre o metabolismo do ferro, na população portuguesa, com maior ênfase na região norte, artigos, de facto, sobre a tal doença genética de sobrecarga de ferro, a hemocromatose, que está ligada a mutação de um gene que não foi descoberto por nós, por outros em 1996, mas que permite ter realizado já testes genéticos em mais de 4.000 indivíduos e a doutora Graça Porto implementou no Hospital Geral de Santo António a terapêutica numa consulta de hemocromatose, que tem nesta altura registados cerca de 1.500 doentes, e implementou ela também consultas de genética preditiva e preventiva no IBMC, em parceria com o hospital, num total de 1.070 indivíduos integrados em 190 famílias. Nós, na parte mais básica, descobrimos novos modelos experimentais de sobrecarga de ferro em ratinhos e fizemos, com 2 alunos de doutoramento e um pós-doc, algum progresso na compreensão de aspectos da bioquímica básica da doença, sempre envolvendo, quer dizer, sempre virados um bocado para o sistema imunológico. Eu não vos quero amassar muito consciência, por causa da audiência, que é bastante... Mas, de facto, todos nós sabemos que temos fígado, sobretudo os portugueses têm sempre fígado. Isto é a expressão de uma célula do fígado. Todos sabemos que temos intestinos, quer dizer, isto é a célula por onde entra o ferro, ali é onde o ferro é armazenado, e aqui é onde o ferro, esta célula do sistema imunológico, onde o ferro é reciclado, porque as células vermelhas são recicladas e, portanto, nós nem precisamos de absorver muito ferro, porque realmente temos um sistema de reciclagem fantástico. E... Eu estou a andar para trás, é? Não, estou bravo, não. Peço desculpa. Continuo a andar para trás, não? Não, estou a andar para a frente, agora estou a andar para a frente. E, portanto, hoje em dia descobriu-se uma proteína que está aqui marcada para estas bolinhas verdes, mas o que eu gosto é o próximo. Este slide foi feito porque nos dá uma ideia que os linfócitos andam à roda, tontos, e nós estamos a procurar, um pós-doc no grupo, que é o Jorge Pinto, está a procurar demonstrar que os linfócitos também contribuem para esta coisa toda, por andar à roda desta maneira extraordinária. Isto talvez não seja muito importante, mas dá-vos também só alguma ideia, também àqueles que não são cientistas, que de facto nós estamos em avaliação contínua, porque se criou um sistema de base de dados que permite saber quantos artigos é que publicamos. Nós, no nosso caso, desde 1985, ou 7 ou 9, publicámos 120 artigos, mas depois esta da base de dados permite saber se alguém leu aquilo e, portanto, temos uma coisa que é as citações dos artigos que publicamos, que no total, globalmente, são à volta de 2.000.
E depois, portanto, podemos fazer a tal coisa que os outros de Chicago também fizeram, portanto, podemos fazer a média, não é assim grande coisa, mas, enfim, temos uma média de citações por artigo de 17,56, quer dizer, temos este valor. E isto são as pessoas, sabemos onde é que elas estão, isto é um slide que foi preparado pelo Pedro Rodrigues, e, portanto, sabemos onde é que as pessoas estão, como veem, ainda temos que pôr uma lança em África. Pois é, porque na África ninguém sabe o que é que a gente faz. Mas, enfim, mas aqui tem as coisas, mas pode ser que venham a saber. Mas o que eu quero que sintam é que os cientistas são, de facto, os investigadores, são, de facto, das comunidades mais rigorosamente seguidas, porque não vamos ser financiados se não fizermos alguma coisa. E sabe-se o que é que fazemos. Portanto, isto é preparado pelo Jorge Pinto, isto agora é para investigadores e, sobretudo, para investigadores novos. Porque, portanto, a nossa média de citações por artigo é esta, e há uma coisa que se inventou, que é o fator de impacto das revistas em que publicamos, também se sabe isso. Portanto, toda a gente nova quer publicar em fatores de impacto altíssimos. A Nature, por exemplo, tem um fator de impacto de 20. E para vos dar, portanto, nós, por acaso, temos uma média de 17,5, até nem é muito longe da Nature, eu nem sabia, porque eu nunca estou muito interessada nestas coisas, e a razão porque eu nunca estou muito interessada nestes números, e os meus colegas mais novos ficam muito chocados, é porque eu sei que o que vai contar é se a pessoa faz uma descoberta. Portanto, eu publiquei um artigo numa revista Zeca que eu dizia que tinha fator de impacto negativo, porque tem um fator baixíssimo, 2,8, que é este, e a Manuela Santos, depois, como parte do seu trabalho de doutoramento, continua a estudar estes animais muito melhor e muito mais extensamente do que esta publicação, num fator de impacto altíssimo, 15,4. E como veem, passados estes anos todos, não faz muita diferença. Temos uma diferença de citação nestes dois artigos de 10. Porquê? Porque, de qualquer maneira, mesmo publicado num fator de impacto muito baixo, era uma descoberta e foi reconhecido como tal. Portanto, isto é para investigadores mais novos, não deixem de procurar fazer coisas originais e descobertas. Portanto, agora, aquilo que eu queria começar a concluir, estejam descansados que eu estou quase a acabar, o que nas circunstâncias conseguimos fazer, no entanto, é em grande parte o reflexo das mudanças que ocorreram no país, na área da investigação científica, nos mesmos 24 anos. E eu penso que a primeira instituição que contribui para essa modificação é, de facto, a Fundação Carlos Gulbenkian, e como o Sr. Professor Marçal Grilo, que nos honra com a sua presença, disse, eu estou aqui a nível pessoal e a nível institucional. E, portanto, de facto, nesta história que se vai seguir, o país é importantíssimo. No entanto, o país institucional, não de fundações, e da Fundação Gulbenkian, eu associo a umas jornadas em que fomos todos chamados a contribuir, e estamos todos aqui, o professor Pato Carvalho, o professor Lopes da Silva, quer dizer, toda esta gente que me honram muito com a sua presença, estiveram em 87 em Lisboa, a pedido do então presidente de uma coisa que se chamava a GNIC, a Junta Nacional de Investigação Científica e tal, e o presidente dessa instituição era, como muitos sabem, o professor Mariano Gago, que é hoje Ministro da Ciência, como todos sabem. E o que aconteceu no país foi isto, não é? E isto é muito significativo. Quer dizer, em vez de Porto, Coimbra e Lisboa, que eram as três cidades universitárias em que aconteciam coisas, nós hoje temos pessoas portuguesas e não portuguesas. Eu estou só a falar da área das ciências da saúde porque eu não conheço as outras áreas. E, portanto, hoje temos destinos como Faro, há pessoas que querem vir trabalhar para Faro. Temos o Eiras, mas o Eiras, claro, já era o Instituto Gulbenkian de Ciência, mas continua a ser um destino para onde as pessoas querem vir. O Minho, que como está aqui também, como disse, representado, e há pessoas que querem ir muito trabalhar para o Minho. Há alunos de medicina que estão a achar o programa do Minho muito atraente e estão a querer ir ser alunos na Universidade do Minho. E, apesar de tudo, com todo o devido respeito, eu não sei se o Carlos Faro está aqui, mas a verdade é que até Cantanhede já está no mapa, quer dizer, quem é que alguma vez esperava que Cantanhede viesse a estar no mapa científico? E está, como sabem, está lá uma instituição que é a Biocant, ligada à Universidade de Coimbra, e, portanto, seguramente que o professor Pato Carvalho é a pessoa que mais nos honra
com a sua presença e o professor José Cunha Vaz, que nos honram nesta sessão com a vossa presença. Portanto, há uma modificação no país que é, sobretudo, que é muito importante realçar, porque sem um país ou uma universidade se fazer respeitar como lugar de novos, não velhos saberes, figuras singulares, por mais fantásticas que sejam individualmente, e eu insisto que não façam mais que a sua obrigação e aquilo que sabem, não servem o futuro do país ou da universidade. Vai ser sempre o singular que integrar o coletivo que vai melhorar a universidade. O saber que em reais cidades saber, como Harvard, eu já sou melhor se o outro que vier for melhor do que eu. Podemos depois competir internamente, mas para o coletivo, quanto melhores forem os melhores, melhores somos todos. Se me perguntarem se o grupo Constitui fez alguma coisa de importante, eu direi que, tendo tratado atempadamente uma doença que, se não tratada, causa cirrose, diabetes, dores nas articulações, impotência, alguma coisa na parte clínica do que fizemos é importante para o país e, sobretudo, para a região. E isso é inteiramente da responsabilidade da Graça Porto e da relação universitária que o Hospital de Santo António desenvolveu com as biomédicas e com o IBMC. Alguma parte básica também, porque já ajudou os clínicos a caracterizarem melhor e mais precocemente os doentes em risco, e isso, claro que é importante. Outra, sobretudo aquela que representa a nossa contribuição original, que é a tal história do sistema imunológico, aqueles linfócitos que andem à roda, terem alguma coisa a ver, tem que esperar. Nesta altura parece que sim, mas temos que esperar. Enfim, eu seguramente não devo estar cá para saber, como tive a sorte de saber com a minha primeira descoberta. E, portanto, o slide seguinte dá uma ideia aos que não sabem, não sei o quê, já vos falei dos fatores de impacto, das coisas. Portanto, agora, o que eu quero acabar é com lições. Eu por acaso tenho a convicção, mas posso estar errada, que é sempre a coisa importante do investigador, é que sabia que não sabe. Eu tinha trazido aqui uma coisinha do Richard Feynman, que eu acho maravilhosa, porque ele diz assim, as pessoas perguntam, how can you live without knowing? Como é que pode viver sem saber? E eu nem sei o que é que eles querem dizer. Diz ele, agora não sou eu, é o Feynman. E, portanto, I've always lived, eu tenho sempre que viver sem saber. Isso é fácil. O que é difícil, e o que me interessa, is how you get to know is what I want to know. Eu acho esta... É só para perceberem que nós somos um bocado passados, os científicos. Isto não é gente normal. De qualquer maneira, as lições para levar para casa. Lições para levar para casa. Portanto, em ciência, como na Fórmula 1, nada se faz sem uma grande equipa, muito para além do que abre a garrafa de champanhe ou dos que sejam distinguidos com um porto de honra, como eu acho que está toda a gente a querer decidir embora. Os que mudam as rodas, os desconhecidos que mantêm a pista em forma, sem obstáculos, o que nos tiram obstáculos da pista, percebe? E são todos, são as pessoas que trabalham na contabilidade, nas contabilidades dos institutos, são as pessoas que trabalham nos secretariados, são as pessoas que trabalham e que não se sabem quem são, porque depois só se fazem sessões de não sei o quê, como esta, a pessoas, enfim, como eu, mas eu não podia fazer nada do que tenho feito sem a equipa que consegui constituir e sem estes desconhecidos que mantêm a pista em forma. Depois, por exemplo, toda a gente, e os homens vão ficar particularmente sensíveis ao aparecimento do novo Mercedes, quer dizer, um novo Mercedes não aparece cair do céu aos trambolhões, aparece pela quantidade de esforço que a Mercedes faz em investigação, em aerodinâmica, em metais, em tudo, como sabem. Portanto, a investigação é perfeitamente essencial ao desenvolvimento. Quer dizer, não podemos evitar esse saber. Portanto, eu queria falar das senhoras que limpam o chão e que lavam o material, porque, sobretudo na biologia, como também já toda a gente percebe, e abençoada a Ministra da Saúde que mandou lavar as mãos, porque, de facto, a higiene é uma coisa fundamental numa sociedade e a higiene num laboratório de biologia é mais que higiene só, é mais que lavar as mãos.
são autoclaves, são manter as coisas para não serem contaminadas e, portanto, estas senhoras são, de facto, importantíssimas e, por exemplo, em Nova Iorque não são senhoras, são homens bronzeados, como diria o Sr. Berlusconi. Bem, a segunda lição a levar para casa é o tempo. Uma lição que não são nem professores nem alunos universitários, é que o tempo, para aqueles que não são nem alunos, é que o tempo entre uma ideia nova a aparecer, se estabelecer na própria academia, entre pares, alguém falou em pares, entre pares, e entrar a compreensão do público em geral é muito longo e pode levar anos a perceber-se que não era muito acertada, como aconteceu com as ideias dos teóricos da Escola de Economia em Chicago e como tem acontecido com muitas ideias dominantes nas áreas da medicina. E a terceira lição a levar para casa é uma outra lição para os que são professores, é preciso estar atento ao que não se sabe, tão atento ao que não se sabe como ao que se sabe. E também como é imperativo contribuir para saber mais fazendo investigação. Eu acho que isso já está mais claro. Portanto, eu achava, por exemplo, aqui, deixo agora, que eu não tenho nada com isso, ao professor Carlos Lopes, que eu acho que uma pergunta de exame deveria ser ao aluno o que é que o impressionou mais pelo pouco que se sabe sobre uma doença. Há umas doenças de que se sabe muito mais do que outras. E de facto, porque é que se sabe tão pouco de algumas doenças? E caracteriza a doença e a ignorância que o impressionou. E eu aposto que se esta pergunta não for obrigatória, o aluno médio não a vai responder, não a vai escolher, porque não é uma pergunta fácil. A terceira lição é para os governos e para o poder local, quando os governos falham ou não têm a oportunidade de fazer tudo. E volto a citar o tal meu favorito Krugman, que de resto é professor na Universidade de Princeton. Isto agora é um artigo que ele publicou também no New York Times há 8 dias, em que diz que tem havido grandes reportagens na América sobre ameaças ao domínio das universidades de elite. O que não tem sido dito com o mesmo ênfase, pelo menos que eu tenha visto, é o nosso declínio relativo em medidas mais mundanas. A América, que costumava liderar na educação dos seus jovens, tem gradualmente caído para trás de outros países avançados. E o resultado é que a educação está a sofrer grandes cortes e professores sem emprego é só parte dessa história. Mais importante é o fechar oportunidades. Por exemplo, e isto refere sobretudo à Califórnia, durante gerações, estudantes com grande talento de famílias menos afluentes usaram colégios da comunidade como degraus para entrar nas universidades públicas. Com a crise de orçamento no estado da Califórnia, essas universidades têm sido forçadas a fechar as portas a esses potenciais alunos. Quase certamente os resultados vão se refletir nos danos para a vida de muitos estudantes e, em geral, uma perda inestimável de potencial humano. E, portanto, ele depois sugere que o que deve ser feito. E, em primeiro lugar, o Congresso precisa dar uma volta aos seus pecados de fevereiro e aprovar mais uma grande ajuda aos governos dos Estados. Não temos que lhe chamar estímulo, mas seria uma maneira efetiva de criar milhares de empregos, sendo, ao mesmo tempo, um investimento no futuro. E, portanto, eu realmente queria dizer que aquilo que é importante num país é, de facto, e que tem o maior custo-benefício, é, de facto, a educação. Mas sem a menor dúvida. E vejam só, a Fundação Gulbenkian deu-me em 1964, por 2 anos, uma pequena bolsa para eu ir para Londres. Portanto, e alguns viram os números que estavam entre parênteses nos nomes que eu mencionei. E, portanto, desde a minha aluna de doutoramento corrente, que já está a influenciar um estagiário de bioquímica, até uma aluna minha em Nova Iorque, que eu não fazia ideia, que era quase da minha idade, e já se reformou ela e mandou dizer que tinha tido 126 pessoas ao longo da sua vida, até outros que eu não posso dizer quem são, porque a média está por aqui, 16, 17, 18, que mandaram dizer, não, nós tivemos não sei quantos pós-docs, alguns já são
diretores disto e daquilo, por sua vez, portanto, 14, 15, 16, 19, 18, não interessa. Muitos daqueles que viram ali os nomes estão de facto por esse mundo fora e, portanto, um investimento, eu não verifiquei quanto é que foi esta bolsa, mas é muito pouco, tem esta multiplicação fantástica e alguns com grande impacto em formas de conhecimento, não só na imunologia, mas em muitas outras coisas. Portanto, eu agora acho que tenho o último slide, que é... Todos estes slides são tirados do jornal francês Le Figaro, que tem fotografias absolutamente espantosas, como veem. E, portanto, aqui acho que é um hotel na China, representando a felicidade, a sorte e a longevidade. Eu penso que tenho a sorte de ter uma longa vida e de grande felicidade e, devo confessar, de inesperada felicidade no que é hoje a sua universidade e que é a nossa universidade, porque eu, quando decidi vir trabalhar em Portugal, nunca pensei que as coisas podiam correr mal e manifestamente não correram. Portanto, a última take-home lesson é a seguinte: quando se vai, eu comecei por dizer isso, só se leva o que se deixa, mas, por outro lado, só se deixa a quem queira ter a amabilidade de receber, não é só deixar. Para ter algum efeito, as pessoas têm que ter a generosidade de receber. Ou, no caso específico desta última lição, de ouvir. Muito obrigada. Cidadã do Porto. E, portanto, é muito amiga da universidade, mas também é muito amiga das artes. E eu ia pedir ao ator da Seiva Trupe, António Reis, que nos faça aqui, nos diga alguns poemas neste momento. Mas querem-se ir embora? Não sei que querem, mas já vamos todos embora. Ele não vai demorar muito tempo. Muito obrigado. E agora? Muito obrigada. É para quem não faz mais que a sua obrigação, mas eu não sei fazer nada mais a ver. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, naturalmente, queria felicitar, juntar-me a este dia fantástico da professora Maria de Sousa e, sabendo todos nós que a sua vida, quer do ensino, quer da investigação, vai continuar. E ainda bem. Esta surpresa de eu aparecer aqui, convite que muito me honra, foi porque alguém me fez chegar um livro que se chama A Hora e a Circunstância, que foi editado, ou veio a público, em 1988. Portanto, só para dizer que a senhora professora, para além de ser cientista e investigadora, também tem outras tarefas que provavelmente muitos não conheceram, que é o lançamento deste livro, também com a colaboração em cadenzas, porque a senhora professora não gosta da palavra prefácio, não gosta de prefácios, não é da palavra, obviamente, e portanto chama-lhe cadenzas de Agostinho da Silva. Selecionamos 4 poemas, muito pequenos, espero não os maçar, então vou começar por dizer Saudação ao chegar. Senhor El-Rei, do aquém e do além do mar da invenção, cheguei. Vinda de distantes tempos, vinda de distantes espaços, toda eu distância, toda eu distante, distante de acreditar em reinados de sul, toda eu ocidente, toda eu norte, Senhor El-Rei, cheguei. Em seu reino vim encontrar reflexos de seu reinar, nos olhos determinados seus súbditos, determinados a descobrir, determinados a completar, determinados a construir, súbitos de ocidente e morte, leais, mas não submissos.
voluntários súbditos do país e do sonho ao sul, sonhado fora do tempo medido, agora parido, entre paredes reconstruídas, no querer de gentes comprometidas, e cumprir-se a cumprir o que todos somos, sem em grande parte o sabermos, silenciado o ouvir da invenção no coração das crianças, submetidas ao ditado e à televisão. Raro rei, raro reinado, raro reinar, aqui tem minha saudação ao chegar. Acreditar. Sim, este foi, eu vou dizer com certeza, é uma homenagem, foi oferecido, aliás, ao Dr. Corino de Andrade. Coisas da ciência. Pois não é reconhecer um pouco deixar de ter, e completar um pouco deixar de divagar, e estar seguro um tenaz exigir e repetir, e aprender a fazer um exigente treinar, e a não ser na criança não é descobrir um pouco deixar de ser. Dicionário. Esta noite quero passá-la escrevendo o dicionário de te aprender, para um dia mais tarde, na desolação de te não ver, poder dar-me a ilusão de te saber ler. Nota para um poema português. Diga-me, amigo, o senhor que tanto sabe do passado, do presente e do futuro da nossa gente, diga-me que genética ou que história nos transformou nas quimeras que hoje somos. Quem nos fez de tão larga imaginação e tão estreito agir, deste permanente ser e não ser, de tanto querer e tanto temer, de tanto criar e tão pouco ousar. Lembrado das glórias de impérios conquistados? Restos mouros de resignação e sofrimentos antecipados? O esperar em vão de reis por vir? Ou simplesmente a paz suficiente das sardinheiras e tudo o que não voltou de Alcácer Quibir? E então, para terminar, e agora de Fernando Pessoa, através do seu heterónimo Álvaro de Campos, sem título, mas provavelmente já ouviram este poema. Tenho uma grande constipação, e toda a gente sabe como as grandes constipações alteram todo o sistema do universo, zangam-nos contra a vida e fazem espirrar até à metafísica. Tenho o dia perdido, cheio de maçoar. Dói-me a cabeça indistintamente, triste condição para um poeta menor. Hoje sou verdadeiramente um poeta menor. O que fui outrora foi um desejo, partiu-se. Adeus para sempre, rainha das fadas. As tuas asas eram de sol e eu cá vou andando. Não estarei bem se não me deitar na cama. Nunca estive tão bem se não deitando-me no universo. Excusez du peu. Que grande constipação física. Preciso de verdade e de aspirina. A professora Maria é uma pianista que ouvimos há bocado uns acordes. Naturalmente não lhe vamos pedir que vá tocar piano. Não. Mas vamos pedir à Sofia, que é nossa aluna deste ano, que nos brinde com